Olá! É, Essa semana, mais uma vez, a gente teve dois episódios bem violentos com adolescentes, em que adolescentes foram protagonistas e adolescentes foram vítimas. E, e eu queria, de novo, mais uma vez, falar sobre esse assunto, falar sobre a questão de saúde mental dos adolescentes e a questão das doenças mentais dos adolescentes. Faz pouco tempo, no começo do ano, eu escrevi um texto intitulado Adolescentes estão machucados e adolescentes estão se machucando. E eu vou repetir essa frase aqui, porque talvez a gente não tenha entendido e talvez a gente não tenha se dado conta que a questão está muito mais com a gente, nós, pais, adultos, educadores, responsáveis legais, sociedade, do que com eles. Os adolescentes, eles refletem e eles, de alguma maneira, reagem muito mais fortemente aos contextos e às complexidades da sociedade do que uma criança. Por quê? Porque o adolescente já está inserido na sociedade de uma forma muito mais autônoma e responsiva do que a criança. A criança tem uma proteção, né? Ela ocupa os espaços da cidade, mas ela está protegida pelo adulto. Essa criança, quando cresce, entra na pré-adolescência e na própria adolescência, ela, de certa maneira, é abandonada pela sociedade e pelos pais, que entendem que aquele ser humano já é capaz de se responsabilizar por um número maior de ações, por um número maior de coisas e acontecimentos. E ele realmente é, mas ele não é totalmente capaz, né? E aqui talvez seja o primeiro erro que a gente pratica como sociedade, que é não enxergar e não continuar esse trabalho de aldeia, né? A gente tem aquela coisa, é preciso de uma aldeia para criar uma criança, e a gente abandona isso quando eles atingem a idade da adolescência. Então talvez esse seja o nosso primeiro erro, né? Por que eu tô falando isso? Porque essa semana a gente teve dois episódios em que adolescentes sofreram violências. Num deles é um episódio, é um suicídio, né? A gente teve um garoto de 14 anos que se suicidou, aluno de uma escola particular. E num segundo episódio a gente tem um aluno negro que sofreu racismo num grupo de WhatsApp formado por adolescentes. São todos de uma mesma escola, também uma escola particular. E esses alunos formaram o grupo pós resultados das eleições, segundo turno, e começaram com, enfim, xingamentos e palavrões e, enfim, que caminhou para um episódio de racismo contra este aluno. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem duas situações onde adolescentes sofrem violências e adolescentes praticam violências. Então, eu volto àquela frase: adolescentes estão machucados e adolescentes estão se machucando. Da onde que vem tudo isso, né? Por que essa violência toda? Por que essa, essa violência toda, né? E ontem uma amiga comentou comigo que quando ela era adolescente, ela nunca presenciou, nunca soube de um episódio ou de algum adolescente que tenha se suicidado. E eu falei para ela que, infelizmente, isso não era um fenômeno contemporâneo, né? Isso não é dos nossos tempos. É, eu tive três amigos, durante a minha adolescência e a minha juventude, eu passei por três suicídios, né? Então, isso não é um fenômeno contemporâneo. Talvez seja a primeira coisa que a gente tem que entender. Aumentou durante a pandemia? A gente tem a pandemia como um estopim? Tem. A gente tem a pandemia como um gatilho, né? Como um provocador muito forte, muito potente do aumento dos índices dessas doenças mentais dos adolescentes. A gente tem o reflexo das eleições? Sim, a gente tem o reflexo das eleições. Porque a gente tem pais, a gente tem famílias e a gente tem uma sociedade extremamente violenta, incapaz de dialogar, incapaz de escutar. É impossível que os adolescentes não reflitam e não sejam reflexo dessa sociedade. É impossível, né? Então, eu acho que a gente tem uma série de fatores. O que é importante entender é assim, primeiro, não é um fenômeno contemporâneo, é um fenômeno dessa época, deste século? Sim, mas é um fenômeno da humanidade, do ser humano, né? O ser humano é violento, tem
Tem um vídeo no YouTube do Karnal, do Leandro Karnal, muito bom, que ele fala dessa violência humana, né? Porque a gente costuma dizer que nem animal faz isso, animal realmente não faz isso, né? Mas a gente esquece que o ser humano é violento, né? Então, acho que a primeira coisa, assim, assistir esse vídeo dele é bem interessante, porque ele explica, né, na linha da humanidade sobre essa violência, para a gente entender um pouco mais de onde que veio essa agressividade toda. Mas tem sim, né? A gente, assim, a sociedade vem mudando, né? O ser humano está mudando. Então, assim, como é que a gente olha para isso e entende essas mudanças de comportamento? É fato que sim, temos dados, temos índices indicando que doenças mentais em adolescentes têm aumentado, né? A gente tem a pesquisa do PENSE, que é a pesquisa de saúde escolar, que fez um compilado dos últimos 10 anos e ela analisa justamente essas questões, né? Então, questões de saúde, educação, sexualidade, enfim, ela pega o adolescente num âmbito bem amplo e mede, né, esses sentimentos e essas emoções. E ali a gente tem dados muito claros indicando que sim, os problemas de doenças mentais estão aumentando entre os adolescentes. Dr. Guilherme Polancinski, chefe do departamento da USP de psiquiatria de crianças e adolescentes, tem inúmeras pesquisas, pelo menos 3, indicando a mesma coisa, né? Temos sim um fenômeno de aumento das doenças, depressão, ansiedade, fobia, enfim. Doenças mentais que não são tratadas podem desembocar num suicídio. Doenças mentais que não são tratadas podem desembocar em violências muito maiores, violências que a gente não gostaria que acontecesse, que a gente não está acostumado, né, digamos assim. Por outro lado, o que a gente tem, e aqui é meu ponto, talvez eu tenha demorado para chegar nele, mas aqui é meu ponto. Cara, a vida tá difícil, né? Assim, a gente adulto temos constantemente passado a mensagem para esses adolescentes de que crescer é chato, que a vida adulta é chata, tá dura, tá difícil, não tá legal ser adulto, não é legal, né? E como é que a gente tem transmitido essa mensagem para eles? A gente trabalha exaustivamente, a gente reclama exaustivamente do trabalho exaustivo. Os pais chegam em casa extremamente cansados e estressados, ou seja, eles passam a mensagem de que o dia foi estressante, o trabalho é algo estressante. A política, né, assim, esses últimos anos e talvez esse ano em especial desenvolveu e desembocou assim um estresse físico, um estresse mental muito grande nos adultos, nos pais, que têm uma capacidade ou estão com uma capacidade muito reduzida de diálogo e de escuta. Então a gente vê os adultos brigando, os adultos discutindo, os adultos intolerantes, completamente intolerantes, né? Exaustos, cansados de trabalho, cansados da vida, reclamando porque não tem dinheiro, ou reclamando porque tem pouco dinheiro, ou reclamando porque as contas aumentaram, porque, enfim, né? O que eu tô querendo dizer, assim, a gente precisa encontrar uma maneira de dizer para esses adolescentes que é legal crescer, né? Que a vida é mais que o trabalho, a vida é mais, a gente tá aqui por algo muito maior do que além de trabalhar e ganhar dinheiro e pagar contas. Só que a gente tem passado essa mensagem para eles, né? E o que eles estão dizendo pra gente? Não tá legal, e a gente não tá querendo crescer, a gente não quer se tornar adulto, porque a gente tá olhando para vocês e a gente tá vendo que ser adulto é chato, é dolorido, é custoso demais, né? Então, assim, a gente tem adolescente, de alguma maneira, brigando com esse crescimento, brigando com essa entrada na vida adulta, adolescentes sofrendo porque vão sair do ensino médio e precisam escolher uma faculdade, precisam pensar nessa vida adulta, tá? E daí, assim, é mais do que sair da faculdade, é mais, desculpa, do que sair do ensino médio, mas é esse entrar na vida adulta, né? De novo, estamos acabando com os sonhos dos adolescentes. De alguma maneira, estamos passando a mensagem para eles de que, assim, não sonha, nem sonha, porque não dá, né? Olha a vida em volta, vai sonhar para quê? A gente não conquista, a gente não consegue, tá difícil, o Brasil tá difícil, a situação política tá difícil. A gente tá dizendo para esses adolescentes
de que existem vários entraves ou várias questões políticas, econômicas, ambientais que impedem a vida ou impedem o mundo neste momento de sorrir, de ter momentos de prazer, né? E a gente está sempre jogando para um futuro que talvez nem exista ou que esteja distante demais, uma possibilidade de felicidade, né? Então, assim, é quando as eleições, é quando o presidente mudar, é quando a gente tiver uma condição climática melhor, quando não, quando a gente tem que começar a mostrar para esses adolescentes que é possível ser feliz agora, é possível ser feliz e encontrar momentos e coisas prazerosas agora, né? Sem agressão, sem violência, sem machucar os outros e sem a necessidade de se machucar também, né? Então, eu já me estendi, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, assim, porque eu acho que a gente teve realmente, a gente viveu essa semana, ou está vivendo essa semana, violências muito profundas, né? Que são marcas muito profundas. E a gente tem que parar para pensar, mas a gente tem que parar para pensar como sociedade, como adultos responsáveis pelas violências que esses adolescentes têm praticados com os outros e com eles mesmos. Não adianta querer que só a escola trabalhe isso dentro da sala de aula, trabalhe isso dentro dos grupos. É preciso que os pais trabalhem isso dentro de casa, trabalhem isso nos grupos, nas famílias e nos círculos de amigos. É isso. Eu vou abordar um pouco disso na segunda-feira no texto. Meu texto de segunda, na verdade, é sobre abandono digital, que tem a ver com a questão do grupo de WhatsApp que praticou racismo, né? Então, assim, o que significa a gente liberar geral para os adolescentes na internet? Qual é a responsabilidade dos pais, né, com isso? Mas é isso. Eu queria deixar esse vídeo aqui para a gente refletir um pouco e pensar qual é a nossa responsabilidade diante de tanta violência praticada e sofrida por adolescentes. Até segunda.